Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui a epístola aos 1 Coríntios, né? A maioria dos irmãos não querem entrar nessa epístola, né? Por quê? Porque essa epístola dizem que está cheia de problemas. E na verdade, sim, tem muitos problemas. Se a gente enumerar os problemas, tem 11 problemas. E por que tinha tantos problemas na igreja em Corinto, Daniel? Porque a igreja, irmãos, está formada de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Nós temos problemas com o nosso ego, temos problemas com a nossa vida da alma, né? Às vezes com pecados, né? E assim também foi a igreja em Corinto, né? Ela foi formada de pessoas, né, imperfeitas. E aí começaram os problemas, né? Aí se a gente ver a epístola, pelo menos fala de 11 problemas. Irmão, na nossa vida, será que a gente não tem problemas? Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal. Será que não tem problemas, Daniel? Tem problemas, né? Aqui na igreja em Corinto, por exemplo, primeiro problema, divisão. Esse problema, em certa maneira, foi a raiz de todos os problemas. Sim, é verdade. Divisão. Sim. Né? A gente é muito divisível, irmão. A gente tem preferências. Tem. Né? Até na nossa própria casa tem divisões. Segundo problema que tinha a igreja em Corinto, impureza. Na igreja em Corinto tinha incesto, irmãos. Tinha uma pessoa que estava em um relacionamento com a sua madrastra. Imagina. Também tinha o problema do litígio entre irmãos. Aí surgia alguma situação entre eles, e aí eles iam para um tribunal, levar o caso, né, perante os juízes, e demandava o próprio irmão. Verdade. Também tinha o problema da sensualidade, da fornicação. Né? Eles se envolviam com fornicação. O problema das dúvidas sobre o casamento. Né? A gente viu 2 mensagens, né, acerca de casamento. Sim. Tinha também problemas de idolatria. A gente viu na mensagem passada, né? Problema com os ídolos, com comer coisas sacrificadas a ídolos. Também tinha problemas com as críticas do apostolado de Paulo. Este capítulo 9, eles estavam criticando acerca do apostolado de Paulo. Né? Também tinha problemas de dúvidas com respeito ao uso do véu. Né? O uso que eles colocavam um véu na cabeça. Né? E nós usamos o véu, a gente já viu que o véu é um símbolo de uma realidade espiritual. É da submissão, né, das mulheres à autoridade delegada por Deus. Né? Então a gente já teve experiências de que tem mulheres, por exemplo, que nas reuniões elas se colocam um véu na cabeça, mas de coração elas não são submissas. Então esse véu perde o seu sentido. De que adianta, né, a gente usar um véu se o coração é insubmisso? Então, o que mais vale é a realidade do coração. Sim. Graças ao Senhor que nas nossas reuniões a gente aprendeu isso e por isso nós temos irmãs que não usam o véu físico, simbólico, mas sim usam o véu espiritual. Temos irmãs submissas à autoridade do Senhor, esposas submissas aos seus maridos. Né? Mas eles também tinham problemas com respeito à mesa do Senhor. Também tinham problemas. Né? Tanto assim que Paulo diz assim que eles participavam da mesa dos demônios e também da mesa do Senhor. Se embriagavam, né? Comiam uns antes do que os outros, não esperavam. Aí quando chegavam os outros já não tinha nada para comer. Né? Tinha o problema também de os dons na igreja também. Né? Os coríntios tinham problemas com os dons, né? A gente vê que especialmente os dons de falar em línguas, né?
Então, a reunião, em certa maneira, era um desordem. Né? Não se preocupavam pela edificação dos outros. Sim. Se preocupavam mais que nada por exibir dons. Era como uma competência, né? Se mostrar, olha, eu sou mais do que eu porque eu tenho esse dom. Sim. Não, mas eu sou mais do que você porque tenho esse dom. E assim, né? Imagine-se, né? Uma reunião assim, Sim. né? Total desordem e confusão, né? Sim. Aí Paulo vem ajudar eles também. E também, eles tinham também problemas com respeito à vinda do Senhor, à ressurreição do Senhor. Né? Eles duvidavam acerca da ressurreição. Irmãos, mas em esse pano de fundo, nesse pano escuro, né, preto, Sim. Graças a Deus. né, a Epístola aos Coríntios, ela revela algo muito maravilhoso, maravilhoso. Amém. Porque aqui ela vai revelar 20 aspectos da beleza do Senhor. Né? E aqui o que nós temos que aprender, não devemos nos focar nos problemas, Sim. devemos nos focar na solução. Amém. E a solução que dá Paulo aqui é Cristo e este crucificado. Sim. Na nossa vida também, irmão, nós temos problemas, mas nós também não devemos nos focar nos problemas. Devemos nos focar na solução e desfrutar da solução. Verdade. Tem problemas? Tem, mas tem solução. Sim. Em qual você fica remoendo? No problema ou na solução? Ou você desfruta da solução? Fica focado. Então, o despenseiro, irmão, Sim. ele vive focado em desfrutar da solução. Amém. Amém? Senhor Jesus. Sim. E nesta noite eu gostaria de desfrutar, junto com os irmãos, no Espírito, Amém. esses 20 aspectos. Amém. Senhor Jesus. Sim. Então, o primeiro aspecto, irmãos, está aqui no capítulo 1, versículo 2. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. O que fala aqui, irmãos? Fala que o nosso Senhor é a nossa porção mútua para o nosso desfrute. O Senhor é o meu Senhor, certo, Diego? Mas também aqui diz que também é teu Senhor. Não diz aqui? Senhor deles e nosso. Deles quem? Deles que invocam o nome do Senhor também. É o mesmo Senhor. Eu não posso pensar que o Senhor deles é diferente ao meu. Sim. É o mesmo Senhor. Sim. É o mesmo Senhor. E esse Senhor se deu para nós desfrutarmos. Sim. Vocês lembram que quando o povo de Israel, né, entrou na terra prometida, a terra lhe foi distribuída a eles, né, segundo as suas tribos. Sim. Então imagine, irmão, essa imagem. Você estava no deserto, mas você cruzou o Jordão e entrou em Canaã. Né? Você está aí carregando no teu jumento as tuas panelas, a tua tenda, né? Mas você entrou agora na porção de terra prometida. Sim. E você agora está esperando que te deem o teu lote. Né? E aí foi repartido. Foi repartido. E aí você imagina, né? Que diz assim: irmã, estes aqui, esta hectare, né? Esses metros quadrados, até aqui, é teu. Amém. Aí que você faz? Aí você pega esse lote e começa a construir, Sim. não é? Pega a terra, começa a trabalhar a terra, a semear e a desfrutar da tua terra, né? E começa a descansar na tua terra, né? Caminhar no deserto naquele sol, mas agora você está na tua terra. E assim também o Senhor, irmãos, cada um de nós tem uma porção do Senhor em nós. Você sabia disso? Tem uma porção para você desfrutar, para você descansar. Sim. Mas aí também do teu lado tem os teus vizinhos. Tem. E a terra deles é a mesma terra. É a terra prometida. É o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor.
Irmãos, que maravilhoso, né? Quando nós encontramos com um irmão e a gente intercambia, né? Olha, eu semeei aqui abóbora. E na tua terra, o que você semeou? Eu semeei arroz. Né? E na outra terra, eu estou me criando o meu gado. Então, que tal vamos, né? Você me dá um pouquinho de arroz, um pouquinho de abóbora, intercambiamos assim para a gente comer arroz, abóbora e carne. Né? Que maravilhoso, né, irmãos? Então, assim também nós desfrutamos Cristo, nossa porção. Quando nós encontramos nosso irmão, seu irmão também desfrutou Cristo da sua porção. Outro irmão também, juntamos e desfrutamos desse Cristo maravilhoso. Né? Essa é a solução. É o mesmo Cristo. Né? É a nossa porção. A nossa porção não são doutrinas. A nossa porção não são rituais, ou seja, o que for. A nossa porção é Cristo. Amém. Quando nos encontramos com um irmão, por exemplo, vamos dizer assim, da Batista. Sim. Talvez aquele irmão, ele queira falar acerca do batismo e não sei o quê. Mas que tal levar esse irmão a desfrutar da verdadeira porção? Amém. Cristo. Falar assim a esse irmão, vamos invocar o nome do Senhor. Olha, aqui diz, em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Vamos invocar esse nome. Né? Talvez você se encontre com um irmão pouco pentecostal e ele queira falar acerca de falar em línguas e não sei o quê. Não, irmão, vamos desfrutar de Cristo. Essa é a nossa porção. Amém? Senhor Jesus. Aqui também, irmãos, no versículo 9, diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados à comunhão do Filho. O que significa comunhão? Significa participação. Né? Deus nos dá seu Filho para nós participarmos dele. Tudo que ele é, tudo que ele tem, nós podemos participar e desfrutar. O nosso Senhor Jesus é paz? Podemos participar da sua paz e desfrutar dessa paz. Segundo ponto aqui, né? Está no versículo 24, diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, sabedoria fala a respeito a planejamento, né? Preparação, estratégia. E poder fala de força. Por exemplo, né? Nós queremos fazer uma viagem. Nós planejamos. Não é isso, Daniel? Nós planejamos a viagem, né? Beleza. E depois precisamos executar esse planejamento. Então, muitas vezes, nós temos um bom planejamento. Planejamos, por exemplo, perder alguns quilos, né? A dieta, né? Planejamos então, eu vou fazer aquilo. É um planejamento maravilhoso. Mas se a gente não tem a força para executar esse planejamento, de nada adianta. Agora, você pode também, por outro lado, você ter muito poder, muita força de vontade. Mas se você não tiver um bom planejamento, você vai acabar tomando decisões erradas, até tolas, porque você não é sábio. Né? Como dizer assim, você acaba subindo a escada bastante rápido, mas no muro errado. Né? Então, essas duas coisas precisam andar. Sabedoria e poder. Sabedoria para você fazer um bom planejamento e poder para você executar esse planejamento. E onde está isso? Está em Cristo. Cristo é tanto poder como é a sabedoria como o poder. Né? Por exemplo, existem às vezes situações nas nossas casas, situações na nossa vida também. E a gente não sabe o que fazer. Meu Deus, como vou melhorar essa situação financeira? Como vou melhorar essa situação dos meus relacionamentos? Como vou melhorar a minha situação no trabalho? O que devo fazer?
Aí você não sabe que estratégia. Mas naquele momento você pode desfrutar Cristo com a tua sabedoria. Você pode ir ao Senhor e dizer, Senhor, Tu és sabedoria. Senhor, Tu és a melhor estratégia. Você vai em oração ao Senhor e o Senhor vai te indicar um lugar. Vai te indicar a maneira. Mas também, agora que você sabe o que fazer, agora você precisa de força para executar. O Senhor também é a força. Nós não temos força, irmãos. Por isso que uma e outra vez nós fracassamos nos nossos planos. Mas o Senhor é a força. E o Senhor vai nos dar essa força. Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Ele também aqui no versículo 30, irmãos, diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele também é a nossa justiça, Ele também é a nossa santificação e também a nossa redenção. Irmão, nós precisamos ser justos cada vez mais. Nós somos muito injustos. Às vezes as esposas são muito injustas com os maridos. O marido erra, deixou de fazer algo por aqui, e aí a esposa, ela vai na sua reclamação, ela diz, você nunca me ouve. Você nunca faz. Esse nunca significa nunca, né? Mas aí o marido recebe essa chamada de atenção, mas ele se sente injustiçado. Por quê? Porque ele, em outras ocasiões, ele fez, ele se esforçou. Mas por uma coisa que ele errou, por uma coisa que ele esqueceu, aí a mulher condena de maneira né, em sobremaneira e diz nunca. Né? Assim também, às vezes, nos nossos relacionamentos, também nós somos muito injustos. Né? Com nossos filhos, às vezes nós como pais somos injustos para com nossos filhos. Nossos filhos cometem um erro, mas a gente aplica uma disciplina exagerada. Né? Extrapola. Né? Somos injustos. Mas aqui, irmão, nós temos justiça. Cristo é a nossa justiça. Né? Cristo é a nossa justiça. Cristo nos ensina a ser justos, equilibrados. Né? Errou aqui. Aí a esposa que desfruta Cristo, oh Senhor Jesus, né? Coisas eles passam pela sua cabeça da esposa, mas nesse momento a esposa diz, Senhor, Tu és a minha justiça, me ajuda a ser uma esposa justa. Então vai lá e fala com seu marido, né? Amor, eu te falei aquilo, você não fez, né? Eu estou muito triste por isso, né? Mas também eu reconheço que outras vezes você fez. Né? Então o marido recebe essa reclamação, ele pede perdão, mas também não se sente mais injustiçado. Porque a esposa agora ela é equilibrada. Agora ela sabe reconhecer também que o marido ele está se esforçando. E assim também o marido para a esposa. E assim também os pais com os filhos, e os filhos com os pais. E começamos a ter um relacionamento justo, equilibrado. Por quê? Estamos desfrutando Cristo com a nossa justiça. Mas não somente isso, também Cristo é a nossa santificação. Cristo está nos tornando cada vez mais santos. Ou seja, o que significa santo? Ser apartado, ser diferenciado. Só Deus é santo. E aquilo que não é santo é comum. É muito comum. Então, irmãos, nós somos pessoas comuns, reagimos como uma pessoa comum ou como uma pessoa santa. Isso também é importante. Nós não podemos reagir mais como pessoas comuns. Né? Ah, porque aquela pessoa reage dessa maneira, eu também reajo. Todo mundo faz. Se a gente age como todo mundo faz, então a gente não é santo. A gente é comum. Mas a gente é diferente. A gente já foi separado. Então nós podemos dizer, Senhor, eu não quero ser mais comum. Não quero ser uma jovem comum. Você vê, né, Ellen, na tua escola, muitos jovens comuns. Eles fazem os que os jovens comuns fazem. Mas você não é comum, Ellen. Você é santa. Então, a professora, ela diz assim, olha, aqui eu tenho um monte de jovens comuns, menos uma. Só uma que é diferente. Ellen.
Sim. Ela não, ela é diferente. Sim. Todos fazem a mesma coisa, mas ele não. Sim. O que acontece com ele? Ela é santa. Ela foi separada. E ele está desfrutando de Cristo como a sua santidade. Quando ela vai à sua escola, ela diz: Senhor, Tu és a minha santidade. Sim. Senhor, Tu me fazes diferente. Sim. Senhor, ajuda-me a não ser uma jovem comum. Sim. Porque uma jovem comum anda por onde o mundo anda. Mas uma jovem santa anda pelos Teus caminhos, Senhor. Sim. Senhor, ajuda-me a ser uma esposa santa, um marido santo, Amém. um filho santo. Amém. Mas Cristo também é a nossa redenção. Sim. É a nossa redenção. Sim. Aqui também no versículo 8 diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verdade. Cristo também é o Senhor da glória. Sim. O que significa isso, irmão? No versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus preordenou. Antes, né, das eras, né, muito tempo atrás, na eternidade, Ele preordenou esse Cristo maravilhoso para a nossa glória. O nosso Senhor é o Senhor da glória. Quando nós desfrutamos ao Senhor da glória, nós novamente nos sentimos encorajados, irmãos, porque nós temos um destino. O nosso destino não é o túmulo. Né? Às vezes as pessoas ficam tristes porque dizem: para que fazer tanto se eu vou morrer? Ou às vezes ficam tristes porque às vezes já a idade vem avançando e diz: puxa, eu vou morrer. E ficam tristes e deprimidas porque acham que esse é o seu destino. O meu destino é o nicho. Mas, irmãos, o nosso destino não é esse. O nosso destino é a glória. Amém. Ele preordenou desde a eternidade a glória para nós. Sim. Então nós novamente nos sentimos alegres. O meu destino é a glória. Sim, eu vou dormir aqui, mas eu vou abrir meus olhos e eu vou estar na glória. Na glória, irmãos. Amém. Também, irmão, no versículo 10 diz: mas Deus não lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Cristo é as profundezas de Deus. Irmãos, nós estamos em uma época com uma sociedade muito superficial. Tudo é superficial. As pessoas vivem somente se importando com que roupa você veste, que carro você dirige, em que casa você mora, quanto você ganha. Tudo superficial. Né? Cosméticos e beleza, né? Tudo superficial. E também é uma sociedade imediatista, por causa que é superficial. Imediatista. Ela quer as coisas para ontem. Querem soluções rápidas. Soluções instantâneas. Elas já não sabem o que significa processo, esperar, paciência. Não sabem mais. Ela, por causa da influência também das redes sociais, né? Como fica uma pessoa, por exemplo, quando o Wi-Fi está devagar, está lento, Daniel, né? Aí você manda uma mensagem, aí, né? Como fica, né? Desesperado, né? Agonizado, né? Quando o Wi-Fi aí não carrega o filme. Né, Stephanie? Você está aí e o filme não carrega aí, né? Sim. A Netflix não carrega, aí fica desesperado. Esse mesmo espírito que a sociedade está criando, também a gente quer trazer na nossa vida diária. Queremos relacionamentos instantâneos. Sim. Amigos de um dia para o outro, né? E também, irmãos, existem, lamentavelmente, muitos cristãos
influenciados por isso, superficiais. Eles vão, campanha, né? Aí eles vão para solucionar a sua... Né? Quero que a minha vida financeira se solucione assim. Quero que o meu relacionamento com meu filho, meu relacionamento com a minha mãe, solucione assim. E também superficial, né? Tem muitos, né, lugares onde não se prega mais a cruz, não se prega mais a santificação, a redenção, a conformação, a transformação, a glorificação. Não se prega mais isso, coisas profundas. Não tem esse tipo de mensagem. Não tem mais. O que se prega? São superficiais. Sim. Prosperidade, cura, tudo assim na superfície. Tudo na superfície. Né? Palavras superficiais. Mas, irmãos, nós não devemos ser cristãos superficiais. Não. Cristo, o nosso amado Cristo, Ele é as profundezas de Deus. Nos levam a ser cristãos profundos. Hoje, né, irmão Odeto? Hoje estivemos na roda de leitura. Sim. Que profundidade é essa, né? Verdade. Os 7 Espíritos, Amém. os 7 olhos, Amém. as 7 tochas de fogo lá no Apocalipse. Oh, sim. Pergunta os outros filhos de Deus se eles conhecem isso. Se Ele- tem essa profundidade. Eles vão dizer que isso tinha Bíblia? Eu nem sabia. Mas, irmãos, que maravilhoso que na vida da igreja a nossa palavra é profunda. Amém. Irmãos, que maravilhoso. Senhor Jesus. Amém. E também, irmãos, né? Aqui no Senhor Jesus, no capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único fundamento. Quando você vai construir uma casa, e você sabe que tem o perigo de chuva, tem o perigo de terremoto, tem o perigo de vendaval, ventos fortes. Sim. Como você gostaria de construir essa casa? Como gostaria que seja o fundamento? O Senhor falou, né? Diz: aquele que construir na rocha, essa casa vai se manter firme. Aquele que construir na areia, essa casa vai desabar. Irmãos, nós temos um fundamento que é o Senhor Jesus. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Quando nós colocamos outro fundamento que não seja o Senhor, ou desfrutamos de outros fundamentos que não seja o Senhor, irmão, nós vamos ser confundidos. Né? Mas se nós desfrutamos o nosso Senhor como nosso fundamento, não seremos confundidos. Vão vir vendavais, vão vir chuvas, vão vir provações, vão vir situações, e a gente não vai se confundir. Sim. Nós temos o fundamento. Tem muitos cristãos que se confundem. Será que Deus me ama? Né? Vão a certos lugares onde pregam justamente aquele negócio de, né? Se você fazer aquilo, Deus vai te dar 10 vezes mais, e aí eles vendem tudo e trazem aquela fogueira, aquele dinheiro, aí depois passa uma semana, nada, passa 2 meses, nada, passa 1 ano, nada, e aí eles estão na situação difícil e confundidos. Mas, Senhor, por quê? Por que eu fiz aquilo e por que não veio aquilo que eles me falaram que iria vir? Que fundamento é esse? Né? Então, irmãos, nós estamos desfrutando do Senhor como nosso único fundamento. Também, irmãos, aqui no capítulo 5, versículo 7, olha que diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O nosso Cristo maravilhoso é o nosso Cordeiro Pascal. A gente sabe, né? Onde se instituiu a Páscoa? O povo estava no Egito, e na 10ª praga o Senhor iria vir trazer um anjo destruidor. Sim. E onde
não houvesse a marca do sangue, esse anjo iria entrar e iria matar o primogênito da família e dos animais. E naquela noite houve lamentação e choro em todo o Egito, menos no povo de Israel. Diz que no povo de Israel nem sequer um cão rosnou. Eles estavam tranquilos. Assim também, irmãos, nós estamos em tempos difíceis, sim. Mas nós não devemos nos preocupar. Sabe por quê? Porque a nossa vida está marcada com o sangue do Cordeiro Pascal. Juízo está sendo derramado nesta terra. Mas quando o anjo vem até nós, ele se desvia. Por quê? Porque nós temos a marca do sangue. Mas não somente isso, irmãos, o cordeiro também é para ser comido. Nós também temos o cordeiro para nos alimentar e sair da influência do mundo. Sair do Egito. Senhor Jesus. Aqui também diz no versículo 8, né? Por isso celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo também, irmãos, é o nosso pão asmo, nosso pão sem fermento. Fermento fala de pecado, fermento fala de malícia, né? E nós, irmãos, quando desfrutamos Cristo, todo fermento vai saindo da nossa vida, né? Desfrutamos Cristo, todo fermento vai saindo. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Somente para mencionar, né? Que mais? Os pontos mais, irmão? Porque eu queria chegar no final, né? Que mais? Também, Cristo é o nosso manjar espiritual. Capítulo 10, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Fala do maná. Ou seja, nós temos uma provisão diária, né, para nós. No 4, e beberam da mesma fonte espiritual. Cristo é a nossa fonte de água para beber, irmãos, diariamente. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo também é essa pedra espiritual. E algo interessante, irmãos, aqui diz que essa pedra espiritual o seguia. Seguia o povo. Né? Você sabia, irmão, que quando você sai da tua casa, vai para o mercado, vai para o trabalho, há uma pedra que está te seguindo? Há uma pedra espiritual? Né? Então você faça o seguinte, né? Amanhã, quando você sair ao mercado, à escola, você vire rapidamente. E você vai ver uma pedra te seguindo. Essa pedra é Cristo. Né? Para saciar a tua sede. Senhor Jesus. Também, irmãos, aqui no capítulo 11, versículo 3 diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Cristo também, irmãos, é o cabeça da igreja. Aqui neste versículo fala o cabeça do homem, mas a gente viu em Efésios, né? Que diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? E para ser ele também todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça deu a igreja, né? Então, aqui fala de que existe uma ordem. Cristo é o cabeça do homem, né? Às vezes os maridos, né, exigem submissão às suas esposas, dizem: eu sou a tua cabeça. E a gente, como marido, esquece que também nós temos um cabeça, que é Cristo. Nós exigimos da nossa esposa, mas a gente às vezes não quer ser encabeçado por Cristo. Não tem missão de submissão. Então, o princípio é que se o marido quer encabeçar a sua esposa, o marido primeiro tem que estar encabeçado em Cristo. E assim como funciona. Quando o marido é encabeçado em Cristo, irmãos, a esposa reconhece essa autoridade. E ela se submete ao seu marido, sem que seu marido esteja exigindo submissão da sua esposa, né? Cristo é o cabeça. Mas também Cristo é o corpo, irmãos, né? Aqui no capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Cristo não somente é o cabeça, mas também Ele é o corpo. Vocês lembram quando Paulo, né, Saulo naquela época, ele estava perseguindo, né, os cristãos. Mas quando o Senhor encontrou no caminho de Damasco, falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou, por que persegues os cristãos? Não, ele falou assim, por que me persegues? Sim. Né? Então, irmãos, quando alguém persegue a um de nós, está perseguindo o Senhor. Porque nós que somos membros de Cristo, Sim. somos também parte dele mesmo. Cristo é o corpo também. Sim. Né? Olha seu irmão aqui nesta noite, né? Ele é parte de você. Sim. Irmão, ame, se você ama o seu irmão, você está amando Cristo. Porque Cristo é o corpo. Sim. Por isso que a palavra, o mandamento diz, ama Deus e ama teu próximo. Ama teu irmão. Porque quando você ama o irmão, você ama Cristo. Sim. Ama o corpo. Né? Não seja como esses muitos cristãos que dizem, não, eu amo a Cristo. Na minha casa, no meu quarto, com a minha Bíblia, né? E as reuniões, e no momento de estar junto com os irmãos, eu não gosto dos irmãos. Eu não gosto de estar com eles. Então, irmãos, né? Você está, por um lado, dizendo uma coisa, e por outro lado, está se contradizendo. Sim. Porque se você ama Cristo, se você ama o cabeça, você também ama o corpo. Sim. Ama os membros também. Amém. Amém? Senhor Jesus. Cristo também é as primícias da ressurreição. Capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sim. Irmãos, é maravilhoso desfrutar Cristo como as primícias da ressurreição. Sim. É maravilhoso, irmãos. Que esperança nós temos. Né? Assim como Cristo, né? Ele morreu, e Ele morreu. Sim. Né? Ele morreu na cruz, e Ele foi sepultado. Mas Ele ressuscitou. Sim. Ao terceiro dia. E Ele é as primícias. O que significa primícias? Significa primeiro fruto. Por exemplo, tem temporadas de manga, né? Tem. Mas tem algumas mangas que amadurecem primeiro. Fica amarelinho. Normalmente os donos, né? Que comem essas primícias. Não deve. O dono que desfruta as primícias. Mas depois vem toda a colheita, né? Aleluia. Depois, de um momento a outro, todas começam a amadurecer. Sim. E já tem que colher, porque senão estraga, né, irmã Anaíse? É verdade. Essa primícia é o Senhor. É verdade. Quem está na glória, irmãos, é o Senhor ressurreto. Só que nós também estamos amadurecendo. Sim. Né? Essa é a nossa esperança, de um dia se juntar toda a colheita. Nos tornar primícias. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, também Cristo é o segundo homem. Aqui no capítulo 40, no mesmo capítulo, versículo 47. Sim. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Nós, irmãos, sabemos que nossa descendência natural é de Adão. E Adão foi criado do pó da terra. Só que Cristo, Ele não é do pó da terra. Cristo, a sua origem é dos céus. Sim. Ele é o homem celestial. Sim. E esse homem está dentro de nós. E quando nós desfrutamos esse Cristo, irmãos, nós nos tornamos homens celestiais. Sim. Nós nos tornamos o segundo homem. Sim. Por isso que as pessoas naturais, quando nos olham, dizem, ele é diferente. Não é a sua educação. Não é o seu status social. Não é suas virtudes. Não é as suas virtudes naturais. O que ele tem diferente? Sim. É porque é o segundo homem. Amém. É porque ele está desfrutando do homem celestial. É porque a nossa origem já mudou. Sim. Nossa origem é de lá. Sim. Por isso que Paulo diz assim, nós devemos pensar e buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque agora essa é a nossa origem. Sim.
A gente já não é mais da nossa origem do pó da terra. Irmão, mas também o Senhor é o último Adão. No versículo 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, quem é esse último Adão? É Cristo. Verdade. Último Adão por quê, irmãos? Porque Adão, o primeiro Adão, né? Está aqui em Gênesis. Sim, só tem dois, história. Né? Aí a gente viu que ele vem muitos filhos. Tem uma descendência. E desde este Adão até Cristo, irmãos, quando a gente vê, É um estrago. só estrago. Só coisa outra. Só pecado, só traumas, só maldições, Sim. só enfermidades, doenças, né? Mas somente até Cristo. Sim. Cristo acabou com tudo isso. E ele é o último Adão. Depois dele, não existe mais Adão. Não existe mais maldição. Não existe mais doenças. Não existe mais traumas. Não existe mais nada. O que existe agora é Cristo e bênçãos sobre bênçãos. Muitas vezes nós, né, dizemos: será que estarei carregando a maldição do meu avô? Porque meu avô foi espírita, porque meu avô foi da candomblé, né? Porque deixaram galinha preta no meu pai, Sim. e meu pai me abandonou, né? Às vezes nós pensamos isso, irmão. Verdade. Mas quando desfrutamos de Cristo, Verdade. desfrutamos do último Adão. Último Adão. E nós dizemos assim: tudo isso foi antes de Cristo, Foi. mas o último Adão acabou com tudo isso, Sim. com tudo passado, Sim. com toda a maldição. Agora eu estou desfrutando da nova criação. Amém. Aleluia. Amém. Pedro diz assim que a gente não foi resgatado com ouro nem prata, mas Sim. com o precioso sangue. Sim. E nós fomos resgatados do fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais. Sim, verdade. Senhor Jesus. Amém. Irmão, e finalmente, Último. e maravilhoso demais, Sim. diz aqui, Sim. que Adão foi feito alma vivente. Sim. Porém, este último Adão é espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Amém. O nosso Cristo é um espírito agora, ele se tornou o espírito e ele dá vida. Amém. Irmãos, nosso Senhor Jesus, ele andou sim aqui na terra, Sim. 2000 anos atrás. Verdade. Ele morreu, mas ele quando ressuscitou, ele se tornou o espírito que dá vida. E esse espírito está desde aquele momento até os dias de hoje. Sim. E continuará pela eternidade. E esse espírito ele se tornou para nos dar vida. Vida nosso espírito, vida nossa alma, vida nosso corpo, vida e mais vida. Por isso o Senhor falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então quando nós desfrutamos desse Cristo, irmão, nós temos vida e vida e vida, irmãos. É maravilhoso demais. Amém. Irmãos, então temos solução. Temos muita solução. Tem. Não nos foquemos nos nossos problemas. E aquele que está nos ouvindo também, se você tem problemas, e que de fato você tem, como todo mundo tem, mas não viva focado nos seus problemas. Desfrute desses 20 aspectos de Cristo. E você vai ver como todos os seus problemas, como nossos problemas se dissipam, são vencidos, né? São esvanecidos. Sim. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Amém.